Semana 10 de aplicações, questão 5, letra A. Na questão 5, letra A, ele fixa uma carga de valor unitário na, na posição 1 e uma carga positiva também de carga unitária na posição -1. Aqui tem um zero, né? Marquei o Y aqui, mas a gente não vai precisar do Y, beleza? Porque isso aqui é um problema em uma dimensão, né? Você talvez já deve ter estudado em física sobre potencial elétrico. E em física é uma coisa bem interessante, né? Você lá, pelo menos na física do ensino médio, normalmente as coisas são bem decoradas. Você começa a entender melhor o significado das coisas, que existem relações matemáticas entre elas, mais pro ensino superior. No ensino superior as coisas param de ser tão decoreba, você passa a perceber algumas relações que existem na natureza e a partir delas você consegue tirar certas conclusões, a partir dessas leis fundamentais, né? Podemos dizer assim. Lá em física, você aprende que se você quer medir um potencial elétrico a uma certa distância de uma carga, uma distância d, aí ele, lá no ensino médio, te dá a formulazinha, né? Ele fala que a, o potencial, normalmente ele marca com V, ele é uma constante. Essa constante aqui é uma constante muito bacana, você deve conhecer melhor ela. No ensino médio, ela é a constante K. No ensino superior, ela passa a ser 1 sobre 4 πε0. E é uma constante vezes o valor da carga dividido pela distância. Então, a carga dividido pela distância. Lembrando que a distância aqui, como é distância, a gente geralmente trata como o módulo do vetor distância. Então, se isso aqui é um vetor, né? Então, aqui a gente coloca o módulo do vetor. Eu vou botar aqui uma setinha em cima para dizer que é um vetor, tá bom? Então, ele é o módulo desse vetor. Ou seja, é a distância entre a carga e o ponto em que você quer medir. Beleza? É muito interessante isso. Aqui, da mesma forma, né? A carga dividido pelo módulo da distância. O módulo do vetor distância. Tá. Mas é interessante quando a gente começa a falar sobre módulo de vetores e tal, que essa função ela se assemelha um pouco com a função módulo. Se você se lembrar a função módulo, sei lá, vamos imaginar que você quer medir a distância de um ponto à origem. Então, se eu tenho aqui uma reta real, né? E eu quero saber a distância, vou marcar aqui o zero, a distância desse ponto aqui, do 5 até a origem. Se eu quero saber a distância do 5 até a origem, eu posso tentar montar uma coisa parecida com os vetores, né? Você aprendeu lá no ensino médio também a mexer com vetores. Posso escolher qualquer vetor. Por exemplo, se eu quero saber a distância do 0 ao 5, eu posso pegar esse vetor aqui e tirar o módulo. Esse vetor aqui, você deve, se você está cursando introdução à álgebra ou alguma coisa parecida com isso, ele é o ponto final menos o inicial. O ponto final é 5 menos o inicial. Então, essa distância aqui, ela é módulo de 5 menos 0. Essa é uma das maneiras de medir essa distância, né? A outra eu poderia fazer
o vetor contrário, né? Poderia fazer esse vetor. Se eu fizesse esse vetor, lembrando que essa distância aqui é 5. Se eu fizesse esse vetor, eu ia ter que essa distância que eu estou querendo medir, né? Ela seria 0 módulo de 0 menos 5. Isso aqui dá módulo de menos 5, que dá 5. Então, olha que interessante. A função módulo, ela, mesmo ela sendo uma função algébrica, né, nesse caso, porque a gente só tem uma dimensão, ela representa muito bem as distâncias. Então, voltando aqui para o nosso problema. No nosso problema, se eu quero calcular o potencial em um determinado ponto, por exemplo, eu vou marcar aqui um ponto aqui como um ponto X, eu consigo calcular o potencial nesse ponto. Basta eu fazer a distância desse ponto até esse e utilizar a formulazinha e somar com o potencial gerado pela outra carga. Então eu pego o potencial gerado pela primeira e somo com o potencial gerado pela segunda. Então vamos lá. Vamos mais aqui para a prática. Vou botar aqui. Eu estou discutindo esse assunto, mas assim, por curiosidade, para quem quiser aprender melhor sobre o assunto. É um assunto bem interessante. Então vamos lá. O potencial de uma carga. Aqui, como não é do nosso interesse, a gente vai dizer que essa constante aqui, ela é 1, tá bom? Vamos atribuir valor unitário a ela. É normalmente o que os matemáticos fazem. Assim, às vezes eles não se preocupam com o valor de constantes. E não tem problema, a gente só quer fazer uma análise matemática, tá bom? Então vamos atribuir o valor da constante igual a 1. E a gente sabe que o potencial, ele é a carga dividido pela distância ao quadrado, ou a distância em módulo, desculpa. Então é isso que a gente vai fazer. O potencial gerado pela primeira carga. Vou fazer aqui o potencial total, vou escrever VT. É o potencial gerado pela primeira carga. Eu deveria colocar constante, mas como ela é unitária, eu não vou me importar. Então vai ser 1 vezes a carga. A carga, ela também é unitária e positiva, então também não vou me importar. Vou só escrever aqui o 1 dividido pela distância. Então, na hora de calcular a distância, eu posso calcular tanto do vetor indo, saindo do 1 e indo para o x, como para o vetor voltando, saindo do x e indo para o 1. Então, vou fazer do vetor indo, porque normalmente em matemática a gente sempre traça a carga como origem, enfim. Então, vou pegar esse vetor aqui. Esse vetor aqui é o ponto final menos o inicial. É o x menos 1. Então, aqui vai ficar módulo de x menos 1. Esse é o primeiro. Final menos inicial. Essa é a regra do vetor. Mas eu ainda tenho que somar o potencial gerado pela outra carga. A constante continua sendo unitária, a carga continua sendo unitária. Só vai mudar agora essa distância. Essa distância é o valor final, que é x, menos o valor inicial. O valor inicial é menos 1. Eu estou traçando esse vetor aqui. E aí a gente fica com x menos e o valor inicial, menos 1. E aí a gente acaba chegando naquela formulazinha, né? A tensão que depende, quer dizer, o potencial que depende de x, ele é 1 sobre módulo de x menos 1 mais 1 sobre
É que menos com menos dá mais, né? Módulo de x mais 1. Beleza. Muito bacana. Agora, vamos começar a questão agora. O que, que a questão pede? Ela pede para mostrar que isso aqui é exatamente igual àquela outra função que tem lá no enunciado. A gente vai sair daqui e chegar lá. Lembrando que para essa função existir, a gente tem que analisar aqui ela, né? A gente só pode escrever isso se a parte de baixo, se a gente garantir que a parte de baixo não é nula, né? Porque a gente não sabe dividir por números negativos. Ou por números nulos, a gente não sabe dividir por zero. Então, sendo assim, a parte de baixo aqui não pode ser zero. Tá bom? Então, vamos observar aqui em quais pontos essa função tem sentido a gente conversar sobre ela, né? Vamos lá. O x menos 1, ele tem que ser diferente de zero. Se o x menos 1 tem que ser diferente de zero, então x menos 1 tem que ser diferente. Aqui eu deveria colocar mais ou menos zero, mas como zero é um número neutro, então zero. Vou passar o menos 1 para o outro lado, e aí a gente tem que o x tem que ser diferente de menos 1. Quer dizer, 1. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto onde não faz sentido a gente usar essa função. Onde é esse ponto? 1. Ele é exatamente dentro da primeira carga. Então, olha que interessante, a gente não sabe definir o potencial elétrico exatamente em cima da carga. Agora vamos para a próxima parte aqui. Módulo de x mais 1 tem que ser diferente de zero. X mais 1 tem que ser diferente de mais ou menos zero. X tem que ser diferente de menos 1. E esse aqui é a segunda carga. Então, bacana. Essa função ela fala um pouco sobre isso, né? Ela fala, olha, não faz sentido a gente falar sobre potencial em cima da carga. A primeira coisa que essa função diz. E aí, olha o que a gente pode fazer. Como tem módulos aqui, a gente pode usar aquela técnica de separar em intervalos. Essa é a melhor técnica que tem. Em quais intervalos eu vou analisar? Eu vou analisar os intervalos de menos infinito até menos 1, de menos 1 até 1 e de 1 até mais infinito. Beleza? E aí eu vou ter 3 casos. Observe. Vou montar aqui uma barreira. Aqui. Essa aqui ó, são os nossos valores reais. Aqui eu tenho o menos 1. Essa função não tem sentido nesse ponto. Aqui eu tenho o mais 1. E beleza. Agora, quais são as funções que eu estou trabalhando? As funções que eu estou trabalhando é x menos 1 e x mais 1. Dependendo de onde essas funções estejam, em qual intervalo ela esteja, ela vai mudar ou não de sinal. Beleza? Então, repare, a gente já fez aqui, mas a gente só quer perceber como que essa função funciona nesse intervalo. Beleza? Essa função aqui, ela muda de sinal exatamente no 1. Não é? Porque quando eu ponho 1 aqui, ela fica 0. Então, essa função aqui, essa parte de cá, ela vai ser negativa, né? A gente vai trocar o sinal dela. Se o valor que tiver dentro do x for menor do que 1. Então, sendo o valor menor do que 1, a gente vai ter que inverter o sinal dela. Por quê? Porque é uma função módulo. A função módulo ela sempre troca quando o valor é negativo, né? Por exemplo, se eu colocar menos 2, esse ponto está aqui.
Se eu colocar menos 2 aqui, a gente vai ter módulo de menos 3. E o módulo de menos 3 é 3. Beleza? Então vamos lá. Essa primeira parte aqui, como eu já disse, antes de menos 1, a gente vai ter que inverter o sinal dela. Então vai ser menos 1 sobre x menos 1. Ou seja, mantive a parte de baixo aqui, mas eu inverti o sinal. Eu troquei o sinal de cima. Podia trocar o sinal de baixo, não tem problema. E essa função aqui? Se eu tiver um valor menor do que menos 1, essa parte aqui, essa fração. Se eu tiver um valor menor do que menos 1, por exemplo, menos 2 também, se você reparar, também vai trocar. Não é? Por exemplo, menos 2 vai ficar menos 2 mais 1, vai ficar menos 1. Tirando o módulo, eu vou ter que trocar o sinal. Beleza? Já fiz alguns vídeos falando sobre módulo. Tem uma parte lá na revisão, na semana 1, se eu não me engano. Eu troquei o sinal e mantenho a função do mesmo jeito, né? A função interna. Agora vamos lá. Essa função aqui, ela vira no menos 1. Então, do menos 1 para frente, eu não vou precisar trocar de sinal. Por exemplo, deixa eu ver, o zero. Se eu colocar o zero aqui, vai ficar módulo de 1. E módulo de 1, positivo, é o próprio 1. Beleza? Mas essa aqui, como ela só vira no 1, então a gente ainda vai manter ela da mesma forma. Então, nesse intervalo aqui, a gente vai ter menos 1 sobre x menos 1. E aqui a gente vai ter que trocar de sinal. O sinal aqui vai passar a ser positivo. Mais 1 sobre x mais 1. E nesse último intervalo aqui, que ficou prensado, a gente vai ter que trocar o sinal desse de cá. E aí, trocando o sinal desse de cá, a gente vai ficar com esse troca no 1, né? Então vai ficar positivo. E o outro já tinha trocado, né? Ele troca no menos 1. Não vai precisar trocar mais. Então, a grande sacada aqui é você saber analisar bem a função módulo. Quebrar ela em intervalos. Geralmente é isso que a gente faz. Então, o que, que a gente tem? A gente tem que essa função ela tem a seguinte característica. Ela é igual a... Vou abrir aqui. Ela é menos 1 sobre x menos 1 menos 1 sobre x mais 1 se o x for menor que menos 1. Continuando aí. Agora a do meio. Ela vai ser menos 1 sobre x menos 1 mais 1 sobre x mais 1 se ele estiver nesse intervalo. Lembrando que eu tenho que excluir as pontas. Por que eu tenho que excluir as pontas? Porque não faz sentido falar dessa função nesses pontos. E por último, eu tenho 1 sobre x menos 1 mais 1 sobre x mais 1. Isso tudo se o x for maior do que 1. Beleza? Já encontramos a nossa função. Mas aí a gente tem que trabalhar ela um pouquinho para ela ficar um pouco mais bacana e mais fácil de enxergar, né? Então, vamos lá. Aqui. V de x, o potencial que depende de x. Ele é... Aqui eu poderia tirar o MMC, né?
Ó, repare que os dois são negativos. Como os dois são negativos, eu vou tirar o menos um em evidência. E olha como é que vai ficar. Tá, menos um vezes. E aí vai ficar. Vou manter aqui tudo igual. Só tirei o menos um em evidência. Então vai ficar 1 sobre x menos 1 mais 1 sobre x mais 1. Isso se o x for menor que menos 1. Agora a do meio. A do meio a gente podia tentar tirar o MMC, né? Ó, repara. Tem uma multiplicação. Ó. Quer dizer, eu tenho duas frações. E as frações elas não têm o mesmo denominador. Se elas não têm o mesmo denominador, eu tenho que igualar os denominadores, né? Então o que, que eu vou fazer? Vou tirar o MMC entre esses dois caras. Como esses dois caras aqui, eles são polinômios distintos, que não têm raízes comuns, eu vou simplesmente multiplicar os dois, tá bom? Esse vai ser o MMC. Então vou fazer aqui o MMC entre os dois vai ser x menos 1 vezes x mais 1. Agora o primeiro cara, se eu pegar esse bloco aqui, esses dois, e dividir por x menos 1, esses dois, esse cara vai se cortar e vai sobrar x mais 1. X mais 1 vezes menos 1. Né? Não é assim que a gente faz lá as frações? E aqui da mesma forma. Se eu pegar esse bloco aqui e dividir por x mais 1, vai sobrar só x menos 1. Então vai ficar mais 1, que é o cara que está aqui, vezes x menos 1. Isso aqui ainda se ele está entre menos 1 e 1. E aí, por último, esse aqui eu vou deixar da mesma forma. Beleza, show de bola. Tá aí a nossa função descrita novamente. Ó, repare que essa parte aqui de cima, ela é igual à parte de baixo, né? Então eu não preciso ficar fazendo as contas duas vezes. Se eu fizer a conta aqui embaixo, eu consigo replicar a mesma coisa para a parte de cima, sem pensar, né? E aqui eu vou aplicar a distributiva. Então o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar MMC da mesma forma que eu tirei aqui, tá bom? Então vamos lá, vai ficar V de x igual. Tirando o MMC. Olha só para essa parte de baixo aqui. Lembra que tem o menos 1 em evidência? Que a gente vai olhar para ela mesmo. Então vai ficar o menos 1, que estava em evidência. E a outra parte era isso aqui, né? Vou tirar o MMC entre os dois aqui. Vai ficar x menos 1 vezes x mais 1. Esse é o MMC. Dividindo por x menos 1, vai sobrar x mais 1. Mais, dividindo por x mais 1, vai sobrar x menos 1. Vou deixar assim. Isso se o x for menor do que menos 2, menos 1. Nesse segundo aqui, eu vou aplicar a distributiva. Aplicando a distributiva, a gente vai ficar com a seguinte coisa. Vou puxar aqui. X menos 1, x mais 1. Aqui vai ficar menos x
menos 1 mais x menos 1. Se o x está nesse intervalo aqui. E o último é exatamente isso aqui. Então eu já vou deixar ele aqui. Já vou até somar ele. Ó. Aqui vai ficar x com x dá 2x e 1 com menos 1 dá 0. Então vai ficar 2x dividido por x menos 1, x mais 1. Isso se o x for maior do que 1. Beleza, até aí tudo bem. Então, no lugar disso aqui, eu posso botar isso aqui, né? Que era tudo a mesma coisa, né? Só relembrando aqui. Essa parte aqui é idêntica a essa parte aqui. Então, qualquer manipulação que eu faça em uma delas, eu posso trocar do outro lado, né? Que é a mesma coisa. Beleza, beleza, beleza. Vamos lá, vamos lá. Estamos acabando. V de x. Aqui. Já vou deixar assim. E aí eu vou só multiplicar pelo menos. Então vai ficar... tem uma coisa legal aqui, ó. Aqui tem x menos 1 vezes x mais 1. Isso aí é um produto notável. Eu já falei várias vezes. Ele é o produto da soma pela diferença. Produto da soma pela diferença. Você pode fazer aí a multiplicação pelo chuveirinho aí. Você vai encontrar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Só que nesse caso aqui, o primeiro é o x. E o segundo é 1. Então, x menos 1 vezes x mais 1 vai ser x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Mais 1 ao quadrado é 1. Beleza? Vou deixar aqui para tu lembrar. Então, no lugar desse denominador e desse denominador, eu posso botar x ao quadrado menos 1. Então, nesse de cima aqui, eu vou colocar isso aqui. Vou trocar a parte de baixo e vou multiplicar por menos 1. Porque isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Então, vou ficar com menos 2x dividido por x ao quadrado menos 1. Nesse intervalo do meio aqui, eu vou somar. E aí eu vou ficar com menos x com mais x, dá 0. Menos 1 com menos 1, dá menos 2. Então, isso aqui é se o x for menor que menos 1. Ele vai ser menos 2 dividido por x ao quadrado menos 1, se o x ele estiver no intervalo de menos 1 até 1. E por último, ele vai ser dois x ao quadrado menos 1, se o x for maior do que 1. Essa aí vai ser a nossa função, né? Beleza, mas ainda não está igual ao enunciado, né? Agora vamos pensar um pouquinho. Esse cara aqui, ele está muito parecido com esse, né? Repara bem. A única coisa que está mudando é o sinal. Ó, repara. É justamente o sinal que está mudando. Como é o sinal que está mudando, a gente pode acabar colocando um módulo aí, né? Colocando um módulo. Mas aí, como ele colocou, se eu não me engano, ele colocou uma parede no desenho, né? Então a gente não precisa se preocupar com os valores menores que menos 1.
É, exatamente isso. A função descrita era para ser essa aqui. Exatamente essa aqui. Mas, como ele colocou um impedimento lá no desenho, ele acabou tirando essa parte aqui, né? Fixou a parede aí. Então é isso, a gente acabou verificando aí exatamente o que a gente queria. Só lembrando aqui que no desenho ele acabou botando, ele falou aqui que tinha uma parede, ó, fixas em um eixo perpendicular a uma parede. Então a parede ia cortar essa parte de cá, né? Se você se lembrar bem do desenho, eu nem me atentei a ele. Mas bem aqui tem uma parede, ó. Então não teria como a carga ficar nessa região. Então é isso aí. Fiz aí bem tranquilo, um passo a passo aí. Valeu!